Deus, obrigado, queridos. Pode sentar, igreja, graça e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Fala para alguém que está do seu lado aí, há um grande galardão. Ele creu no que você falou? Vê direito aí se ele acreditou. Aleluia, glórias a Deus. Mas é verdade, viu? Assim. Aleluia. Quero orar com você, feche seus olhos, Pai. Te agradecemos por essa noite, Pai, pela sua palavra ser ministrada, por essa noite de ensino, de revelação, Senhor, de estudo e de transformação em nossas vidas, renovação das nossas mentes. E eu declaro, Senhor, sofismas sendo quebrados. Eu declaro cadeias que aprisionavam pessoas sendo libertas, Pai, pela pregação da sua palavra, pela revelação e pelo poder e pela unção que a sua palavra carrega e ela transmite, Senhor, através da unção disponível aqui e do Espírito Santo, mestre por excelência, que habita em nossos corações e que vai fazer com que isso seja vivificado dentro de nós. Eu te agradeço, Pai, e oro, crendo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você crê também? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Nós vamos falar um pouco sobre o tribunal de Cristo. Que bom, um amém. Aleluia, Carol. Glórias a Deus. Nós falamos um pouco sobre a eternidade na quinta-feira, se você veio. Nós vamos dar continuidade um pouquinho sobre esse assunto aí. Só que vamos falar sobre outros aspectos da eternidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Até aqui. Então aqui o apóstolo João, ele está falando com a igreja, amém? Ele está falando com a igreja, conosco. Então serve para nós, com a igreja de Esmirna e conosco também, né? E ele aqui, né, é Jesus falando através do apóstolo João, né? Ele está prometendo aqui duas coisas. Tem duas coisas aqui sendo prometidas, né? Que a pessoa que fizer algumas coisas aqui, ela não vai sofrer o dano da segunda morte e ela vai ganhar a coroa da vida, amém? Ele tem duas coisas sendo prometidas aqui. Ele não vai sofrer o dano da segunda morte e ele vai ganhar a coroa da vida. E o que é o dano da segunda morte? O dano da segunda morte é o lago de fogo e enxofre, amém? O dano da segunda morte é esse, a morte eterna. É o lago de fogo e enxofre. E como é que as pessoas não vão para lá? Nascendo de novo e recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? É desse jeito que alguém não vai para esse lugar, né? Então, o que acontece, meus amados? Para todo cristão está prometido que ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Para todo crente que tiver lá no tribunal de Cristo, onde ele vai estar entregando essas coisas aqui, né? Essa daqui é para os que amam a sua vinda. Quem quer uma vida de Jesus aqui? Ei, aleluia, mas não é assim que ganha essa coroa. Não é assim. Que pena. É demonstrando com a sua vida que estamos crendo que Ele está voltando. Demonstrando mesmo com a sua vida que você está crendo que Ele está vindo. E a coroa da glória, está lá em 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestará, recebereis a imarcessível coroa da glória. Eu não sei nem o que é imarcessível, mas deve ser um negócio eterno aqui. Muito bom. Então essa daqui é para os pastores que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus com fidelidade. Amém? Então são 5 coroas.
E eu creio que você percebeu aqui, porque você é um crente inteligente e que estuda a palavra de Deus. Acho que você percebeu que é possível um cristão receber mais de uma coroa. É possível um cristão receber mais de uma coroa, né? Imagina alguém que recebeu 5 coroas. Imagina que glorioso que é essa pessoa aí. Imagina que glória que essa pessoa é. Um homem ou uma mulher glorioso, né? Glorificado. Mas você acha que ele vai ficar empilhando 5 coroas na cabeça dele lá e andando com isso aí? Não, não é esse o propósito, né? Eu até dei o exemplo da Rainha Elizabeth. Quando você já viu foto da Rainha Elizabeth, né? É impossível não ter visto, né? Ela viveu muito tempo. Então você pode perceber que às vezes ela estava com a coroa e às vezes ela estava sem a coroa. Mas ela não deixava de ser rainha porque ela estava sem a coroa. Amém? Né? Então essas coroas aqui, o que elas querem dizer? Elas definem o nível de governo e o nível de autoridade que cada um vai ter no reino de Deus. 5 coroas, muita autoridade. 3 coroas, uma boa autoridade. Nenhuma coroa, nenhuma autoridade. Ninguém se alegra, mas é isso mesmo. Eu quero que você vá comigo lá para 1 Coríntios 3:10. Vamos ver o apóstolo Paulo falando um pouco sobre esse tribunal de Cristo aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Aleluia. 1 Coríntios 3:10. É um versículo bem conhecido. 1 Coríntios 3:10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, essa graça que ele está falando aqui é para ser apóstolo, amém? Lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, é como constrói aqui. Esse edifica aqui é o que cada um faz, construindo coisas sobre o alicerce, que é Cristo, que ele vai falar aqui. Ele fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento, o que você está construindo, se o que alguém está construindo sobre esse fundamento, obras, ele está falando de obras aqui, diretamente de obras, edificando coisas sobre esse fundamento. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira fenopalha, a obra de cada um será manifesta. A obra. Ele está falando aqui de obra. Você tem que entender uma coisa. Salvação é favor imerecido de Deus. Você não fez nada para merecer. E mesmo assim você ganhou. Galardão, recompensa, é obra, é trabalho. É obra, é trabalho. Se a obra de cada um tornará manifesta, pois o dia, esse dia aqui com D maiúsculo, é o dia do tribunal de Cristo. O dia a demonstrará. Demonstrará o quê? A sua obra. Porque será revelada, fala comigo, revelada. Revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Presta atenção aqui. Essas obras aqui é o que você está construindo em cima do fundamento. E o fundamento é Jesus. Então essas obras aqui, elas estão sendo computadas na sua e na minha vida a partir do momento que você foi salvo, que você aceitou Jesus. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso já começou a ser contado. Como você está construindo. Aleluia. Está assim, meu amado. Está assim, a partir do momento que você aceitou Jesus, essas obras elas passaram a ser computadas, elas passaram a ser vistas. E não é nem vistas, elas passaram a ser consideradas. Né?
E olha só, ele compara com 6 tipos de material e fala que vai passar pelo fogo, vai passar pelos olhos de Jesus, porque a Bíblia fala que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele vai analisar, ele vai parar para olhar o que você e eu fizemos. Ele fala que tem 6 tipos de material. Você sabe que ouro, prata e pedras preciosas, quando passa pelo fogo, ele é purificado, ele fica mais valioso, fica melhor. Agora, madeira, feno e palha, não sobra nada se passar pelo fogo. Amém? Aleluia. Essa palavra aqui, ó, no versículo 13, fala que as nossas obras, a obra de cada um será manifesta. Fala comigo, manifesta. Essa palavra aqui é a palavra faneros. Essa palavra manifestas aqui é a palavra faneros. Eu vou tentar ilustrar o que é a palavra faneros, porque você está muito sério, tá? Então é mais ou menos assim. Imagina uma pessoa, um homem, que ele entra numa loja de eletrônicos usando um sobretudo bem grandão, aquela roupona bem grande assim, um casacão bem grandão, maior do que o número que ele veste. E ele entra naquela loja eletrônica e ele passa lá por um iPhone que custa 14 mil e ele vai e põe lá dentro do bolso. Aí ele passa num relógio que custa 20 mil, ele vai e põe lá dentro do outro, ele vai enfiando lá. Passa num tablet que custa 18 mil e vai colocando. Ele vai passando e ele vai enfiando tudo lá dentro. Ele sai abarrotado de coisa. Só que quando ele vai passar para sair da loja, o segurança viu. Ele fala, Senhor, só um instante. Ele faz isso na roupa. Isso é faneros. Nossa, isso tudo estava aqui? Estava. Foi tudo revelado, não ficou nada sem ser visto. Foi tudo exposto. Tudo que estava escondido apareceu. Não ficou nada encoberto. Algumas pessoas falam que vai ter um telão lá esse dia, eu não sei. Tomara que não. Para algumas pessoas, tomara que não. Aleluia. Isso é faneros. Tudo vai ser revelado. Fala que a obra vai ser manifesta. Tudo o que você fez. Tudo que você construiu. Aleluia. E fala aqui que os olhos de Jesus vão passar pelas obras, como chamas de fogo. Ele vai julgar as suas obras. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ele vai passar os olhos pelas suas obras. E o que sobrar, e se sobrar, você vai receber galardão. Amém? Aleluia. Vamos ver um pouquinho, porque é bom você saber essas coisas. A gente está brincando, eu quero descontrair mesmo. Mas o assunto é muito sério. É muito sério. E eu quero que você entenda a seriedade disso. Tá? Eu quero que você perceba que a Bíblia ela fala tudo. Tudo. Eu estudei sobre isso aqui, eu fiquei impressionado. E o Senhor me direcionou a estar passando isso para vocês. Olha o que Jesus vai julgar aquele dia. Presta atenção no que ele vai julgar. Vai comigo rapidinho, lá para Jeremias capítulo 48, 10. Eu quero te mostrar algumas coisas que Jesus ele vai julgar naquele dia. Jeremias 48, 10. Jeremias 48, 10. Jeremias 48, 10 diz assim. Todos acharam? Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E o que ele quer dizer com relaxadamente? O que ele está dizendo aqui. Não se esqueça que nós aqui cremos na interpretação literal, amém?
Então, relaxadamente é com descaso, é com desdém, entendeu? É de qualquer forma. Ah, vai assim mesmo. Vai de qualquer jeito mesmo, para quem tá bom. Ele está falando aqui, maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Então, uma das coisas que Jesus ele vai analisar quando ele estiver olhando as obras como chamas de fogo, é a qualidade daquilo que você fez. A qualidade do que nós fazemos, né? Por isso aqui que nós ensinamos a excelência no serviço da igreja. Excelência, porque a gente sabe o valor que tem, e é o que a gente quer que você saiba também. Sabe aquela pessoa que imagina que vai fazer um buraco ali na parede para colocar uma buchinha. Aí ele faz um buraco a furadeira e arranca um pedaço de reboco. Desse tamanho assim, fica aquele buraco ali na parede. Então para ali, glória a Deus. Ah, é Jesus entende. Ele entende, mas ele não aceita não. Aleluia. Aleluia. Vamos ver outra coisa. 1 Coríntios 15, 58. Vá comigo lá. 1 Coríntios 15, 58. Você tem que abrir rápido. 1 Coríntios 15, 58. Então você já viu que ele vai julgar a qualidade das suas obras, amém? Das suas e das minhas, das nossas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Por que que nosso trabalho no Senhor não é vão? Porque quando Ele voltar, Ele vai pagar. Ele vai pagar tudo que você fez para Ele. Nós já lemos isso na quinta-feira. Eis que venho sem demora, e comigo eu trago galardão, para recompensar todos aqueles. Amém? Então, não é vão porque Ele vai pagar. Ele vai pagar, Ele está julgando as suas obras, porque Ele vai pagar todo o valor que ela vale. Amém? E é por isso que nós não usamos a palavra voluntário aqui nessa igreja. Tem algumas pessoas do Ministério Verbo da Vida que usam. Tem até camisa em algumas igrejas, só que aqui eu não uso. Eu não aceito essa palavra aqui. Porque você não está aqui fazendo um negócio que você não vai receber nada. Você vai receber de Jesus naquele dia. Cada centavo daquilo que você fez. Cada centavo. Então você não é voluntário aqui. Pode ser voluntário em alguma ONG ali, agora para o Senhor, não. Você está recebendo e vai receber muito, de acordo com aquilo que você fizer. Amém? Presta atenção na palavra que ele usa aqui, sempre abundantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Uma outra coisa que ele vai analisar, a quantidade das suas obras. Ele vai analisar qualidade e quantidade. Quanto mais obras, mais galardão. Menos obra, menos galardão. Nenhuma obra, nenhum galardão. Amém? Aleluia. Não sei se alegra, mas é isso. Então se estimula para trabalhar mais. Aleluia. Tem outra coisa. Vá comigo lá para Mateus, capítulo 6, versículo 1. Mateus, capítulo 6, versículo 1. Eita glória! Mateus capítulo 6, versículo 1. Todos acharam? Mateus 6, 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Se você continuar lendo o texto, nós não vamos ler porque a gente não tem tempo. Mas ele vai falar lá que se você der esmola com a sua mão esquerda ou a direita, não veja o que a outra fez. Quando você jejuar, que você não desfigure o rosto, como fazem os hipócritas. Quando você for orar, não fique orando alto, nos cantos, nos lugares para ser visto. Amém? Ele está falando tudo isso aí, né? Porque a questão aqui
não é dar esmola, jejuar ou fazer alguma coisa, não é essa a questão. A questão é querer ser visto por ter feito isso. Não faça isso com o fim de ser visto por eles. Não receberá galardão. Outra coisa que ele vai analisar é a motivação do seu coração. O porquê que você está fazendo o que você está fazendo para ele. Qualidade, quantidade, motivação do coração. Por que que você está fazendo aquilo lá que você está fazendo para Jesus? O que você faz para Deus é tão importante quanto o porquê você faz. Vou dar um exemplo. Eu vou ser o melhor pastor, o maior pastor, o melhor pastor do ministério, porque todo mundo vai ver, todo mundo vai ver o que eu estou fazendo. Essa obra vai queimar. Vai queimar essa obra, simplesmente vai pegar fogo e não vai sobrar nada. Aleluia. Isso é uma pergunta, sabe, meus queridos, que a gente tem que fazer mesmo. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual é a motivação do meu coração? Por que eu estou fazendo isso? Por que que eu venho no culto? Por que que eu ajudo na cantina? Por que que eu participo das festas da igreja? Por que eu faço isso? Por quê? Porque você sabia que é possível nós ficarmos fazendo sacrifício de tolo? É possível a gente fazer sacrifício de tolo. E sabe, eu digo mais, é bom a gente ajeitar os nossos corações e rapidamente, para não ficar anos fazendo sacrifício de tolo e no final tudo ser queimado naquele dia. É ajeitar rapidinho o coração, para não ficar fazendo sacrifício de tolo e naquele dia ser tudo queimado. Não sei se você está lá ainda, a gente estava lendo 1 Coríntios 3, a partir do 10, que era lá o apóstolo Paulo falando, madeira, feno, palha, vai passar diante de Deus, diante de Jesus, os olhos dele são como chama de fogo, vai ver a sua obra, ela vai ser manifesta, vai ser provada. Aqui no versículo 14, 1 Coríntios 3, 14, ele fala assim, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, fala comigo, permanecer, porque pode ser que não permaneça. Qualidade, quantidade, motivação do coração. Porque pode ser que não permaneça. Pode ser que não fique lá em cima do alicerce. Esse receberá recompensa. Fala comigo, recompensa. Receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Fala perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Perceba aqui, por que ele vai ser salvo? Porque ele já está lá, meu irmão. Ele já está no tribunal. Está lá, pode ficar tranquilo, não vai voltar mais. Está lá no tribunal, está tranquilo, já está salvo. Não vai mais, não tem como voltar mais, não vai para o lago de fogo e enxofre, está lá. Por isso que ele vai ser salvo, amém? Mas eu quero que você entenda que essa palavra recompensa aqui, ou galardão, é a palavra mistos, que ela quer dizer salário por serviço prestado. É exatamente o que essa palavra aqui quer dizer. Salário por serviços prestados. Está pegando a revelação? Salário. Entenda que galardão é salário por obras que você faz. Diferente de salvação, que é favor imerecido. Recompensa, galardão, é salário por aquilo que você trabalha fazendo para Deus. Galardão você trabalha para receber. Recompensa você trabalha para receber. Amém?
Salvação está lá já. Se subiu, está ali, não volta mais. Agora, a recompensa é outra coisa. Né? Mas eu quero que você analise o versículo 15, que se a obra de alguém se queimar, vai sofrer perda. Mas ele já está salvo. Porém, ele mesmo está salvo como alguém que passa pelo fogo. Né? Fala que se queimar, vai sofrer perda. Mas se eu já estou salvo, que perda é essa? Já se perguntou? Que perda seria essa, já que eu estou salvo? Vá comigo rapidinho lá para Apocalipse 3:11. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Você gosta de saber dessas coisas? Glória a Deus, eu também. Apocalipse 3:11 fala assim, Jesus aqui: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fala comigo, tua coroa. Então é tua. Amém? Você não está competindo com o seu próximo, você não está querendo o galardão de ninguém. Por quê? Porque tem algo reservado para você. Tem algo já separado e reservado para cada um de nós. Que ninguém tome a tua coroa. Ele fala isso em Apocalipse 3. Não é lá no final. Ninguém tome a tua coroa. Então já tem algo. A Bíblia fala que já tem coisas reservadas para cada um de nós. A perda aqui, meus amados, é a pessoa ver tudo o que estava reservado para ela, porque ela vai ver, e ela não receber nada daquilo que já estava reservado para ela. Ela vê tudo aquilo lá, tudo, e ela não receber nada daquilo ali. E sabe, lá no céu não vai ter aquele negócio assim. Ah, tadinho, não recebeu nada, dá esse negocinho aqui para ele. Não, não vai ter isso aí lá não. Não vai ter isso lá. Vá comigo rapidinho lá para João, capítulo 17, versículo 4. João 17, 4. Tem alguns versículos que eu vou pedir para você abrir, tem outros que eu vou ler, tá? Que o tempo está correndo. João 17, 4. Está escrito assim: eu te glorifiquei na terra, Jesus aqui falando, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Analisa aqui, percebe, porque é bom, é muito importante você saber que você não vai ser julgado só pelo que você fez, mas por aquilo que Deus chamou você para fazer. Está aqui, você está comigo, você ouviu o que eu falei? Você não vai ser julgado por aquilo que só por aquilo que você fez, mas por aquilo que Deus pediu para você fazer. Jesus falou aqui, ó, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele glorificou Deus fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Entendeu? Eu glorifico a Deus, eu glorifico e você glorifica a Deus fazendo aquilo que Ele mandou eu e você fazer. Não o que eu inventei. Não o que seu pai mandou você fazer, não o que você decidiu fazer. É aquilo que Ele mandou você fazer. É assim, né? Eu li algo, ouvi algo bem interessante, que uma pessoa falou, eu até anotei aqui, uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida de um ser humano, é ele ser bem-sucedido em algo que Deus não chamou ele para fazer. Deixa eu falar uma coisa, dinheiro
não é sinônimo de que você está no centro da vontade de Deus. Vou falar de novo, dinheiro não é um referencial para você pensar que você está no centro da vontade de Deus. Ter dinheiro não quer dizer que você está no centro da vontade de Deus, tá? É possível pessoas ganhar dinheiro fora da vontade de Deus. Traficante tem dinheiro e não está na vontade de Deus. Dono de boate, de prostíbulo, não está na vontade de Deus, ele tem dinheiro. Jogador de futebol, que está saindo com mulherada, usando droga, balado o dia inteiro, com muito dinheiro, não está no centro da vontade de Deus. Então não se iluda. Pode ser bem sucedido, mas tem que saber se é isso que Deus quer que você faça. Aleluia. Eu preciso ler uma parábola inteira aqui, eu preciso ler rápido, então eu vou ler Lucas 19, 12. Se você quiser abrir lá, eu já vou começar a ler. Lucas, capítulo 19, versículo 12, que eu preciso que você veja isso aqui, para entender exatamente essa questão aqui, dessa motivação que você tem que ter. Lucas 19, 12. Então Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, apesar de que eu não preciso correr tanto, né? Você não vai para lugar nenhum com uma chuva dessa, então você vai ficar aqui comigo. 13. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas, fala 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria comparecido. Então veja só, ele deu uma mina para cada servo. Veja que isso aqui não é a parábola dos talentos, tá? É outra coisa, não confunda parábola dos talentos com isso aqui. Então ele deu uma mina para cada um, 10 servos, 10 minas, amém? Uma cada servo, 10 servos, né? Quando ele voltou, tomando posse do reino, ele mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro. Então, mina aqui é dinheiro, amém? A fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe, Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Está pegando já a revelação, né? Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. Aí esse disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Vem então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu ganhei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira os que não puseste, e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenareis. Sabias, fala comigo, sabia. Você tem certeza, não tem? Você sabe, você tem certeza que você sabe que quando Jesus voltar, nós teremos que prestar contas para Ele. Tem alguém aqui que não sabe disso? Então, sabia. Ele está afirmando aqui. Sabia. Você sabe disso. Eu sei disso. Sabia. Que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semei, porque não puseste o meu dinheiro no banco. E então na minha vinda eu receberia com juros. E disse aos que hastiam, tirai-lhe a mina e dá-lhe o que tem 10. Eles ponderaram, Senhor, já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhes-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-me aqui e executai-os na minha presença. Aqui os inimigos não é aquele cara lá que escondeu a mina lá e não fez nada com ela, tá? O inimigo aqui é aquele que rejeitou o reinado de Jesus, amém?
Esse é o inimigo que rejeitou o reinado de Jesus. Mas perceba aqui, meu amado, que aquele que foi fiel naquilo que tinha, ele ganhou mais. Se ele tinha 10, falou não, dá 11. Ele ficou com 11. Por quê? Porque a Bíblia mesmo fala, aquele que é fiel no pouco, mais será colocado em suas mãos. Será dado mais a ele, né? E veja, perceba a recompensa que foi dada aqui. Autoridade sobre 10 cidades. Autoridade sobre 5 cidades, né? O que foi infiel, ele é salvo, glória a Deus, ele é salvo. Mas ele não tem autoridade sobre cidade nenhuma, mas ele é salvo. O que foi infiel, que enrolou lá no pano, que nem gastou, ele nem gastou o dinheiro, viu? Ele nem gastou. Esse daqui que eu estou te mostrando aqui, é o Jesus da Bíblia, viu, meu amado? É o Jesus da Bíblia, esse aqui. Não é aquele lá que estão falando por aí, não, ele não tem problema não, ele entende, ele é amor do início ao fim. Não, eu estou falando que esse Jesus aqui é o da Bíblia, esse daqui, ó. Ficou sem nada, não vai reinar sobre nada, ficou sem autoridade nenhuma. Autoridade sobre 10 cidades, autoridade sobre 5 cidades. Você lembra as questões lá da coroa que a gente falou, né? As 5 coroas lá, a glória, tal, tudo lá, né? Você lembra dessas coroas aí, né? Então, aí você lembra que a gente falou que tem pessoas que vão ganhar mais de uma coroa. Amém? Vai ganhar mais de uma coroa, né? Então, você percebeu que ele está falando aqui de níveis de autoridade. São níveis de autoridade que ele está dizendo aqui, né? Eu quero que você entenda, meu amado, o seguinte, que Jesus, ele vai reinar na Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial vai descer e ele vai reinar lá, só que ele não vai reinar só lá, ele vai reinar sobre toda a terra. Jesus vai reinar sobre toda a terra. E tem pessoas que ele vai levantar para reinar com ele. E as pessoas que ele vai levantar para reinar com ele, são essas pessoas aqui que estão recebendo coroas no tribunal de Cristo. Todo mundo vai reinar? Todo mundo que tiver coroa. Lembra que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Então, são as pessoas que vão reinar, são as que têm coroa. Lá em Apocalipse 3:21 está falando assim, anota aí depois para você ler. Apocalipse 3:21 fala assim, ao vencedor dar-lhes-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aonde que Jesus está sentado? No trono de quem? De quem? Do Pai. Ele está sentado no trono dele? Não. Mas ele está falando aqui que ele tem um trono. E qual que é o trono dele? Da Jerusalém celestial. Ele vai reinar aqui, na terra. Vai descer, ele vai reinar aqui, amém? Ele está sentado lá no trono do Pai agora, né? Mas ele vai sentar no trono dele. Olha o que ele fala aqui. Ao vencedor, eu dar-lhes-ei sentar comigo no meu trono. Da mesma forma que eu estou sentado, que eu venci, sentei no trono do meu Pai, quem vencer vai sentar comigo no meu trono. Então esse tipo de autoridade aqui é só para quem recebeu coroa no tribunal de Cristo. Eu tenho certeza que você está com vontade de ganhar coroa. Se não tiver, é bom ficar. Porque vai ter muita coisa lá. Lembra da perda, né? Existe uma teoria que quando ele fala aqui ao vencedor, eu darei o direito de sentar comigo no meu trono. Existe uma teoria que Jesus aqui está falando de proximidade com ele. Proximidade.
É uma teoria que os estudiosos acham que ele está falando de proximidade com Ele. Você sabe que Deus não faz acepção de pessoas, amém? Ele não faz acepção de pessoas. Mas a Bíblia, ela deixa bem claro isso. Eu vou te mostrar aqui. Que tem pessoas que são mais próximas dele. Tem aqueles que são mais próximos devido à intimidade e à fidelidade com Ele. Acho que você não está acreditando, né? Vamos lá. Mateus 17, 1. Esse eu preciso que você abra. Vai comigo lá para Mateus, capítulo 17, versículo 1. Aleluia. Não sei se você está alegre, se você está triste, mas... É isso mesmo, meu amado. Você precisa saber dessas coisas, amém? Imagina você passar uma vida inteira dentro de uma igreja, chegar lá e falar assim, nossa, não sabia de nada disso. Mateus 17, 1. Lembra que eu estou falando aqui que tem pessoas que a Bíblia mostra que estão mais próximas, tinha mais intimidade, tinha os mais chegados. Vamos usar essa palavra, os mais achegados. Ele não faz acepção de pessoas, amém? Não faz acepção de pessoas. Mateus 17, 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Olha para mim aqui. Você lembra aqui dessa passagem? Eles foram lá, subiram no monte, tiveram uma das experiências mais extraordinárias lá, viram a transfiguração de Jesus, viram ele lá com Moisés, com Elias, a nuvem de glória e tudo aquilo que aconteceu. A Bíblia fala que ele levou Pedro, Tiago e João em particular. O que é em particular? Por que você chama? Por que você, quando quer conversar com alguém em particular, o que você faz? Você te separa. Você não quer que as outras pessoas ouçam, saibam e participem daquilo. É assim ou não é? É ou não é, meu amado? Quando você chama alguém em particular, por quê? Porque é um assunto que outros não vão participar. E por que ele não levou os 12? Porque ele não quis. Porque ele não quis levar. Deixa eu mostrar outra passagem aqui, Mateus 26, 36. Vá comigo lá. Mateus capítulo 26, versículo 36. Eu quero despertar um interesse em você, querido. Que você tenha a oportunidade de ser chegado e de ser bem próximo com Jesus. Aleluia. Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, disse para quem? Aos discípulos, aos 12 aqui. Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Enquanto eu vou ali orar, Jesus falou. E levando consigo Pedro, Tiago e João, está falando aqui Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, mas é Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Aqui é aquela passagem que ele está lá no Getsemane, momento mais difícil da vida dele, que ele fala, a minha alma está angustiada até a morte. Ele ficou tão tenso ali, tão angustiado, que ele começou a suar sangue, gotas de sangue caíram de Jesus. Então, no momento em que ele mais precisou de ajuda, ele levou Pedro, Tiago e João. Ele falou, vocês sentem aqui, porque eu vou ali orar. E ele deixou 9 lá e levou 3. No momento mais difícil da vida dele. Por quê? Porque ele não quis todo mundo perto dele nesse momento.
Ele não quis todo mundo perto dele, nesse momento aqui. Ele levou só 3. Os mais íntimos. Só que eu vou te mostrar que tinha um ainda mais íntimo. Um mais íntimo do que eles ainda. E por quê? Foi porque Jesus escolheu? Foi porque Jesus escolheu aquele lá, porque ele gostava mais? Vamos ver se é isso mesmo. Vá comigo lá para João, capítulo 18, versículo 15. João, capítulo 18, versículo 15. Você tem que entender, meu querido, que Jesus, que Deus, Ele é o Deus da Bíblia, Ele não é um Deus evangélico, amém? Jesus não é evangélico. Jesus é aquela pessoa que Ele falou assim, ó, o generoso prosperará. Quem não é generoso vai cair na pobreza. Se um ímpio for generoso, ele vai prosperar? Se um ímpio for generoso, ele vai prosperar? Vai. E se o crente for avarento, ele vai prosperar? Não. Amém? Amém? João 18,15. Simão Pedro e o outro discípulo. Quem que é esse outro discípulo aqui? João. Amém? O outro discípulo é João. Então eu vou falar o nome dele aqui, tá? Para ficar mais fácil. Simão e João seguiam a Jesus, sendo João conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, João, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também, fala também, não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Quando ela fala aqui também, a criada diz também, é porque ela sabe que João é discípulo de Jesus. Você também não é discípulo dele, quer dizer que ela sabe que João é. Porque senão ela não diria também. E nem perguntaria se ele era discípulo. Você também. O sumo sacerdote também sabe que João é discípulo de Jesus, que era conhecido do sumo sacerdote, o outro discípulo. Então a empregada sabe, o sumo sacerdote sabe. Ou seja, João não está escondendo isso de ninguém. E Pedro? Eu não. Eu não sou. Vai comigo para João 19, 25. João capítulo 19, versículo 25. Já estou terminando já. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Meus amados, olha aqui. Faz 6 horas que Jesus está pendurado naquela cruz. Ele está sofrendo. Ele está fazendo um esforço tremendo para respirar. Os estudiosos dizem que ele foi crucificado não como a maioria das imagens mostram, com um pezinho em cima do outro. Foi do lado da madeira, assim, ó. A madeira no meio, um pé aqui e um pé aqui. Então ele está fazendo força ali para puxar ar. Porque o peso dele está todo comprimindo os pulmões dele. Então ele sabe que ele está prestes a estar entregando a sua vida aqui. Está perto. E sabe, imagina o que não está passando na cabeça de Jesus aqui, né? Ele sabe que a mãe dele
vai ter dificuldades depois da morte dele. Porque ela estava sozinha e os judeus iam ficar perseguindo esse povo aí, os discípulos. Eu quero te lembrar que Jesus ele tinha sentimentos. A Bíblia fala, tende vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Então ele está pensando, quem é que vai cuidar da minha mãe? Quem é que vai cuidar da minha mãe? Imagina o alívio que ele não sentiu quando ele viu João ali. Ele falou, João, cuida da minha mãe para mim, cara. Só João estava ali. Só tinha João ali. E a história conta que João cuidou de Maria até ela morrer. Até ela morrer. Todos os 12 tiveram a mesma oportunidade? Todos tiveram. Mas só João honrou até o fim. Só ele. Só ele. Não teve nenhum outro. Só tinha mulher ali. E João estava lá no meio. Até o fim. Sabe, João, ele não só se dizia o discípulo amado. Porque ele falava, né, discípulo amado. Mas ele demonstrava pelo seu amor, pela sua fidelidade e pela honra. Sabe, amado, eu quero passar um vídeo agora rapidinho para você ver. Todos os trabalhadores, eles receberam uma mina cada um, você viu na parábola. Uns multiplicaram, outros foram viver os seus próprios planos. Queria passar o vídeo, por gentileza. Presta atenção nesse vídeo. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ.
Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Aleluia. Todos conseguiram ler? Todos conseguiram ler? Então você viu, né, que você, eu, todos nós não vamos ser julgados por aquilo que nós queremos fazer, mas por aquilo que Deus pediu para que fizéssemos. Dá tempo, meus irmãos, de descobrir. Dá tempo de descobrir e de fazer o que é certo. Amém? Não fomos chamados como cristãos para viver uma vida como nós queremos, mas sim para viver uma vida que Ele propôs. Lembre-se sempre desse versículo: corra a carreira que lhe está proposta. Amém? Fique de pé. Aleluia. Sabe, ouvir essas coisas é para despertar em nós algo que pode estar adormecido ou algo que pode estar simplesmente preso na ignorância ou na religiosidade. Sabe? Faça coisas, você consegue, você pode ouvir o Senhor e construir coisas sobre esse alicerce. E ter uma surpresa muito boa e agradável quando chegar lá diante dele. Muito satisfatória. Uma alegria sem fim. Aleluia. Aleluia. Você lembra que ele falou que ele vai dar o direito de sentar com ele no trono, né? Vai sentar. Sentar para reinar, amém? Vai sentar em tronos e vai reinar, né? E tem aqueles que são chegados mesmo, que vão sentar com ele, né? Nível de intimidade. Tem aquele que vai sentar do lado, como nós vimos, né? Fala lá que um assente à minha direita, outro assenta à tua esquerda, né? Tem aquele que vai sentar do lado. Tem aquele que vai sentar ali. E tem aquele que vai estar no céu. E se eu não sentar? Haja perna glorificada, meu irmão, para você ficar a eternidade inteira em pé. Eita glória, ninguém vai ficar em pé não. Amém? Eu creio nisso. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela mensagem, Pai, que o Senhor transmite aos nossos corações. Eu creio num despertar e numa manifestação, Pai, de desenvolvimento espiritual de cada um dos meus irmãos, Pai, sabendo a urgência, sabendo o valor, sabendo os benefícios de fazerem aquilo que o Senhor quer que façamos. Nós te agradecemos por revelar isso a nós, por trazer e vivificar isso a nossos corações
com mais ímpeto e desenvolvendo esse vívido anseio. Eu creio, Senhor, irmãos, vivendo e desfrutando, Senhor, de um galardão, uma recompensa transbordante por toda a eternidade, Senhor. É assim que eu oro, creio e agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso, meu irmão. Vai em paz, espera a chuva um pouquinho e nos vemos aí no sábado, tem aqui, e depois domingo também. Aleluia.